Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Edificando Conhecimento. E nessa videoaula, nós vamos dar continuidade à videoaula passada. Aqui eu vou continuar com a demonstração da fórmula para a gente poder descobrir as coordenadas do centroide, né? Coordenada x e 1 barra e a coordenada y e 1 barra. E por fim, eu vou comentar também sobre alguns pré-requisitos que nós devemos respeitar para podermos utilizar tais fórmulas, certo? Bom, além disso, já aproveita e deixa aqui embaixo o joinha, like, comentário e também inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui dos nossos vídeos, tá? Faça isso para os nossos vídeos aqui poderem ficar mais visíveis para outros estudantes. Bom, então chega de enrolação. Vamos embora começar? Então, vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Só recapitulando aqui, fazendo algumas observações antes de iniciarmos. Então, na videoaula passada, eu mostrei para você aquelas 3 equações finais, né? Então, aquelas duas últimas que tinham as coordenadas do centroide, né, x e 1 barra e y e 1 barra, não são equações que nós utilizamos para a determinação das coordenadas do centroide, né, nos exercícios. Nós ainda devemos fazer algumas manipulações nela para daí sim podemos determinar realmente as equações que utilizamos para determinar o centroide, beleza? E é o que vamos discutir agora nesta aula. Caso você ainda não tenha visto a videoaula passada, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Para que você acesse, dê uma olhadinha lá, se enturme no assunto e depois retorne para cá. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora começar. Determinação das coordenadas do centroide. Primeiramente, para áreas, tá? Depois nós abordamos as linhas. Então, no caso de uma placa homogênea de espessura uniforme, então o que a gente deve entender aqui de placa homogênea? Placa homogênea é aquela que é feita de apenas um único material. Então, recapitulando, no caso de uma placa homogênea de espessura uniforme, ou seja, constante, né? A intensidade ΔW do peso de um elemento da placa pode ser obtida da seguinte forma. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a placa, tá? E destaquei aqui, um elemento infinitesimal desta placa, tá? Eu fiz o devido recorte e trouxe ele para cá, tá? Então, aqui, o ΔW simboliza o peso desse elemento infinitesimal. E aqui nós observamos que a placa tem uma espessura T, tá? Se eu fiz o recorte, né, a alturazinha desse elemento infinitesimal também vai ser T, né? Então, o que vamos fazer aqui, nesse primeiro passo? Determinar a intensidade dessa força-peso. Relembrando os nossos conceitos lá de física, né? Nós sabemos que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o que eu coloquei aqui? ΔM simboliza a massa desse elemento infinitesimal, né? É uma massa muito, muito, muito pequena, já que estamos considerando um elemento infinitesimal, né? Que é infinitamente pequeno, certo? Vamos continuar. Então, ΔM simboliza a massa desse elemento infinitesimal e G é a gravidade. A gente fez aqui alguns ajustes, vamos entender. Densidade, que é dada por ρ, é igual a massa sobre volume. Só que, isolando a massa, nós descobrimos que a massa é igual a densidade vezes o volume, né? E foi o que eu substituí aqui, Então, a massa do elemento infinitesimal é igual à densidade do material vezes o volume desse elemento infinitesimal. E a gravidade eu só repetir, tá?
Perceba também outra situação, ó. Rho vezes a gravidade, isso daqui é igual ao peso específico do material, tá? Então, substituir aqui e apenas repetir o ΔV. O ΔV é o volume desse elemento infinitesimal, né? Aqui temos um cubo, que também é um prisma, né? E para determinarmos o volume de um prisma, é o que? A área da base vezes a sua altura. A área da base é essa daqui, ó. É toda essa porção superior, que nós vamos chamar de ΔA, tá? É a área do elemento infinitesimal. E a sua altura é justamente essa medida T, certo? Eu coloquei aqui. Então, para determinarmos o peso desse elemento infinitesimal, basta descobrir o peso específico do material, multiplicar pela área do elemento infinitesimal e multiplicar pela espessura da placa, certo? Então, ó, ΔW é o peso do elemento infinitesimal, γ, peso específico do material, ΔA, área do elemento infinitesimal e T, a espessura da placa. Entendido? Vamos continuar. Analogamente, podemos expressar a intensidade do vetor W, que é o quê? É o peso de toda a placa, né? Como? De forma muito similar, tá? Como para um elemento infinitesimal nós temos essa fórmula, para descobrirmos o peso de toda a placa, basta substituirmos esse ΔW aqui, ó, por W apenas e esse ΔA por A, tá? Então, olha só, o W é o peso de toda a placa, γ, o peso específico do material, né? T, novamente, espessura da placa, e A é a área de toda a placa. Então, para determinarmos de uma outra maneira, né, a intensidade da força-peso de uma placa por inteira, basta multiplicarmos o peso específico do material pelo qual ela é constituída, né, vezes a área dessa placa, vezes a espessura da placa. Então, substituindo dW, ou diferencial de W, né, e a intensidade da força resultante, da força-peso, né, nas seguintes equações, obtemos. Então, o que eu trouxe aqui agora para a gente são essas duas equações aqui, ó, que eu mostrei na videoaula passada, né? Então, a intensidade do vetor W nós acabamos de determinar, né? Ele equivale a esse valor aqui, ó, que eu apenas substituí, tá? Ficou γ vezes A vezes T é igual a integral, né, de x. Agora, quem é esse dW? Esse dW é o peso do elemento infinitesimal. E também já descobrimos aqui, já determinamos, né? Olha só, aquele dW é igual a esse ΔW. Ele só tem uma nomenclatura diferente, mas significam a mesma coisa. Então, o dW é igual a γ vezes ΔA vezes T. E eu substituí aqui, ó, na expressão, tá? Então, ficou γ vezes T vezes ΔA. Só que esse ΔA, ele simboliza o quê? É a área do elemento infinitesimal, tá? Então, para facilitar aqui e para tornar mais adequado, já que estamos utilizando uma integral, nós vamos utilizar outra nomenclatura, tá? Para o ΔA, mas que significa a mesma coisa. Então, vou trocar o ΔA por dA, ok? Então, como é que vai ficar aqui, ó? No lado esquerdo da equação, eu apenas repeti esses termos aqui. E é igual. Na integral, olha só, nós temos uma propriedade que permite retirar as constantes que estão dentro da integral e passar elas multiplicando a integral. O γ e o t são constantes, né? Nesse caso. Então, eu consigo extrair da integral e passar esses dois termos multiplicando a integral. Então, o que sobra lá dentro? X, né? Que multiplica o dA. E nós conseguimos observar
que em ambos os lados temos termos semelhantes, né? Aqui tem gama, aqui tem gama, aqui tem t e aqui tem t. Então nós podemos simplificá-los. E o que nos resta? x barra vezes a, que é igual à integral definida, né, de x dA. Isolando x barra, nós vamos obter essa expressão aqui, que é essa expressão que nós utilizamos para determinar a coordenada x do centroide de figuras. No caso aqui, de uma área ou de uma placa. Beleza? Que nós precisamos apenas de uma área de um elemento infinitesimal e a área de toda a figura. Agora com relação aqui à coordenada y. Então, a intensidade do vetor w ela é dada também por aquela mesma expressão, né? E o dw novamente. Aqui se procedeu nos mesmos passos, ok? Fiz as mesmas simplificações, só muda que aqui em cima, como tinha x e x barra, aqui no lugar vai ser y e y barra. Então, fazendo os mesmos processos, vamos chegar nessa expressão. Agora, isolando o y barra, nós vamos chegar nessa expressão aqui, ó, nessa equação, que é utilizada para determinar a coordenada y barra do centroide, ou do centro de gravidade de uma placa. Beleza? Então, ó, x barra, coordenada x do centroide. Quem é esse dA? É a área do elemento infinitesimal. O A é a área da placa. E aqui também temos só o y, né, que difere. O y barra é a coordenada y do centroide. Então, vamos continuar lendo aqui, ó. As equações 2.2, que é essa daqui, e 2.4, que é essa daqui, são utilizadas para determinar as coordenadas x barra e y barra do centro de gravidade de uma placa plana e homogênea, tá? Grave isso daqui. Plana e homogênea, ou seja, constituída de um mesmo material. Se a placa não for plana ou homogênea, isto é, composta pelo mesmo material, essas expressões não podem ser usadas para determinar o centroide. Ok? Então, nessa figura aqui, eu busquei representar uma placa e sobre ela eu expressei um elemento infinitesimal, ΔA, simbolizando que a partir de um elemento infinitesimal de área, nós conseguimos determinar o centroide de uma figura, ou seja, as suas coordenadas, né? x barra e y barra. E aqui finalizamos a teoria para placas. Agora vamos ver o caso para linhas. Vai se dar de maneira muito semelhante, ok? Vamos ver aqui então. No caso de fios homogêneos de seção transversal uniforme, o manipulamento das equações se dá de maneira muito semelhante, como veremos a seguir. Então, aqui eu representei um fio, tá? E nele eu deixei expresso aqui, eu recortei um elemento infinitesimal, um elemento muito pequeno desse fio, tá? E expressei ele aqui, recortei e trouxe para cá. Então, o ΔW é o peso desse elemento infinitesimal e ΔL é o comprimento desse elemento infinitesimal. Novamente, para calcular o peso de um determinado objeto, basta pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Então, o ΔM é a massa desse elemento infinitesimal. E eu multipliquei pela gravidade. E aqui é a mesma coisa, tá? Da explicação anterior. A massa é igual à densidade vezes o volume desse elemento infinitesimal, vezes a gravidade. Ρ vezes G é o peso específico do material. Eu apenas repeti o volume. E qual vai ser o volume desse elemento infinitesimal? Novamente, é a área da base vezes a altura, né? Só que aqui nós vamos considerar agora essa área aqui, ó. Essa área que eu estou pintando. Essa área
corresponde à área da seção transversal aqui, ó, do fio, tá? Já que é um fio que possui a seção transversal constante. Então vamos pegar essa área e multiplicar pelo seu comprimento. Com isso nós temos o volume, ok? Então essa área aqui, ó, ela vai ser expressa por Azinho, que eu coloquei aqui, ó. Então vai ficar o Azinho vezes o ΔL. Então o ΔW a gente já viu que é o peso do elemento infinitesimal, gama, peso específico do material, Azinho, área da seção transversal do fio, e o ΔL é o comprimento do elemento infinitesimal. Analogamente, podemos expressar a intensidade do vetor W, que é o quê? O peso de todo o fio. Como? Né? Aqui, ó, é de maneira muito semelhante. A única diferença é que substituímos o ΔW por W, né? E o ΔL por L. O W é o peso de todo o fio. Gama, peso específico. A é a área da seção transversal do fio. E o L é o comprimento total do fio. Ou seja, vai ser todo esse comprimento aqui. Ok? Então, vamos substituir o dW e o W nas seguintes equações. E vamos obter, novamente, aquelas mesmas equações, tá? Essa daqui e essa. Então, o W, como acabamos de ver, né? Ele é igual ao gama vezes A vezes L. E eu substituí aqui. E o dW, como já falei para você, né, que é o peso do elemento infinitesimal, que ele é dado por essa expressão, gama vezes Azinho vezes ΔL. E eu também substituí. Aí o ΔL, ele representa o comprimento do elemento infinitesimal, né? Já que estamos trabalhando com uma integral, eu vou só trocar ele por dl, mas novamente possui os mesmos significados, tá? Só vou mudar a nomenclatura. Perfeito. Então, nessa operação aqui de baixo, eu apenas repeti esses termos aqui, igual. Aqui, o gama e o A são constantes, então eu consigo retirá-los da integral, tá? E o que vai sobrar? A integral de x vezes dl. Em ambos os termos dessa equação, nós temos termos semelhantes, né? Que no caso é o gama e o A. Então, simplifiquei eles. E o que nos restou? x barra vezes L, que é igual a integral de x vezes dl. Nós queremos descobrir quem é o x barra, então isole ele. Então, passei o L dividindo. Então, essa expressão ou essa equação é aquela que utilizamos para determinar a coordenada x barra do centroide no caso de fios, certo? Ou linhas. Aqui para o y barra também vai se proceder de maneira muito semelhante, tá? E vamos obter aqui como resultado essa equação. Y barra é igual à integral de y vezes dl sobre dl. Ela é a que utilizamos para determinar a coordenada y barra do centroide de fios ou linhas, tá? Então, vamos prosseguir aqui, ó. As equações 2.6 e 2.8, essa daqui, são utilizadas para determinar as coordenadas x barra e y barra do centro de gravidade de uma linha, fio, homogêneo, tá? Ou seja, composto do mesmo material, e de seção transversal constante, uniforme, é uma área de seção transversal que não muda, ok? Caso um dos dois requisitos não for respeitado, ou seja, esses dois aqui que nós acabamos de conversar, olha só, as expressões apresentadas não poderão ser usadas para determinar o centroide, as coordenadas do centroide, ok? Então aqui eu fiz aquelas mesmas figuras, tá? De forma semelhante
as que eu fiz para áreas. Desenhei aqui um fio e um elemento infinitesimal aqui, ó, de comprimento ΔL, que tem aqui, ó, no seu centro de gravidade, né, uma certa coordenada x e uma certa coordenada y. E que a partir desse elemento infinitesimal, nós conseguimos, através dessas equações mostradas anteriormente, né, determinar as coordenadas do centroide desse fio, ou seja, as coordenadas x em 1 barra e y em 1 barra. Ok? Perfeito? Entendido? Bom, tentei ser aqui o mais claro possível. Na próxima aula, eu vou mostrar para você e apresentar um conceito também muito importante nesse tema de centroide, que é o quê? O momento de primeira ordem em áreas e linhas. Bom, então era isso. Caso você tenha alguma dúvida, mande aqui nos comentários. E também não esqueça de avaliar o vídeo com um joinha like, porque isso ajuda muito a impulsionar os nossos vídeos e atingir o maior número de estudantes. Perfeito? Bom, então, um forte abraço, conta comigo nessa jornada e até a próxima.